Olá pessoal, bem-vindos a mais uma Masterclass Jornada Financeira, onde eu dou dicas e estratégias para você organizar a sua vida financeira. O assunto de hoje é aposentadoria. Eu vou citar aqui alguns motivos pelos quais vai ser muito difícil você se aposentar daqui para frente, certo? Eu sou Beto Caseta, o seu planejador financeiro. Vamos lá então entender que argumentos são esses, qual que é a lógica que está por trás deste meu pensamento, tá? Vamos só abrir aqui. Então vamos lá. Coloquei só 5 motivos pelos quais você não vai se aposentar, certo? Pelo menos não da maneira que a gente conhece tradicionalmente, aquela ideia de trabalhar, 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 poupar, trabalhar, 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 chegar um dia, se aposentou e entra uma renda lá e vai ser suficiente para a gente cobrir as despesas até o final da vida, certo? Esse formato antigo já não funciona mais e cada vez vai funcionar menos, ok? Então, vou trazer aqui alguns dados, algumas informações para que você não com o intuito de assustar ninguém, meramente como é meu dever enquanto planejador financeiro, é alertar da situação, de uma situação atual e futura e também propor o que pode ser feito a partir daí, certo? Bom, primeiro motivo, então, a gente sempre volta nesse assunto, né? Questão do INSS, porque ele ainda está muito presente nos nossos pensamentos, né? Na nossa ideia de que o INSS vai suprir a nossa aposentadoria, né? De que isso é tarefa do governo prover a nossa previdência, né, no futuro. Então, claro que é uma ideia cultural ainda muito forte, mais antiga, né, que aos poucos vem perdendo força, a gente vem se dando conta de que não é tarefa do governo, né, nos bancar no futuro, ele presta um auxílio, ok? Ele não é o principal responsável por isso. Até porque ninguém deveria colocar o seu futuro nas mãos de ninguém, muito menos do governo, tá? Porque a gente sabe que as regras podem mudar. O controle sai da nossa mão e vai para a mão de outras pessoas. Tranquilo? Bom, o INSS ele não funciona como um plano de aposentadoria. O que é a Previdência, segundo o próprio INSS? A Previdência é um seguro. É um seguro, tá? A gente diz assim, é um seguro com várias coberturas, dentre elas, uma das coberturas que tem é o recebimento de um benefício, uma pensão, por idade, né? Ou após a velhice, né? Após uma certa regra que o INSS decide lá, que vai ser a partir daquele dia, a gente tem uma pensão pela qual a gente pagou, né, a vida inteira, é verdade, né? Mas ele é um dos aspectos da Previdência. Por isso que se diz que é um seguro. Se a gente quiser entrar no detalhe mais técnico, a gente pode dizer que é um seguro de vida resgatável, que a gente tem os benefícios durante a nossa vida ativa e após a nossa vida ativa, se é que existe essa data, porque também é um conceito bem ultrapassado já, né, de que a partir de tal dia, então a gente não trabalha mais, né? Mas existem as regras de cobertura. Então, a partir daquele dia, a gente tem direito a receber, a resgatar este valor que nós poupamos em formato de benefício, tá? Ou de renda, certo? Então, só para citar alguns dos benefícios que nós temos nesse seguro, então, seguro social, nós temos auxílio doença, auxílio acidente, né, maternidade, até se for preso, né, para a família de quem for preso, por morte, então se eu falecer antes de conseguir resgatar esse dinheiro, a minha família vai receber, tem algumas regras e tal. Mas o primeiro ponto aqui é a gente extrair, literalmente, tirar da nossa cabeça que o INSS serve para aposentadoria, tá? Poderia trazer inúmeros dados aqui, mas vou trazer só um dado, tá?
Detalhe, né? Coloquei ali embaixo renda versus pensão. A gente tem que entender justamente isso. Uma coisa é renda, né? Renda é aquilo que nos permite ter um estilo de vida conforme a gente gostaria. Basicamente é isso. Pensão é uma ajuda de custo, que é exatamente isso que o INSS tende a fornecer para nós. É um auxílio complementar à nossa renda. Tá? Bom, vou agora trazer um argumento só, que é o seguinte. Eu trouxe aqui a lei, tá? Mas não precisa, não vou nem ler. É só para dizer o seguinte. Certamente você conhece alguém que diz o seguinte, que vem com a seguinte frase para você. Quando eu me aposentei, eu ganhava 10 salários. Hoje, eu ganho 5 salários, por exemplo. O que a pessoa está querendo dizer com isso? Existe uma ancoragem, né, uma referência que é o salário mínimo. Então, antigamente era comum a gente ter essa referência do salário mínimo. Eu ganho 3 salários. Quer dizer que ele ganhava 3 salários mínimos, que hoje seria 3 mil e pouco, mais ou menos. Ganhava 5 salários, 6 salários, 7 salários, 2 salários. Então, antigamente tinha essa referência em relação ao salário mínimo. Por que essa pessoa está reclamando, e com razão, né, que ela começou recebendo 10, 8 salários e agora recebe menos salários, né? Ou seja, existe um achatamento aí, né? Dá para perceber isso, né? O mínimo vai subindo e o topo, vamos dizer, vai achatando. A própria lei já prevê isso, certo? Então, o que acontece? Os benefícios, todos os benefícios nas rendas do INSS ali, são reajustados pela inflação, que o governo utiliza o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, o INPC. Tá? Então, todos os benefícios são reajustados por esse índice, ok? Bom, não vou nem entrar no mérito de que se esse índice é suficiente para uma pessoa, de acordo com os gastos de uma pessoa que está já na velhice, né? Certamente não é, mas tudo bem. E, por outro lado, o salário mínimo, ele é reajustado também pelo INPC, mais uma taxa de crescimento real do PIB. Então, matematicamente, uma hora o benefício vai crescendo, mas ele cresce em uma velocidade menor. E o salário mínimo cresce em uma velocidade maior. Matematicamente, uma hora esses caras vão se encontrar e todos os benefícios vão ser de um salário mínimo. Ok? Então está na lei, inclusive. Certo? Até botei a fonte ali para vocês consultarem. Tá? Então, só esse argumento acho que já serve para a gente entender que a gente não pode ficar pensando no INSS como uma fonte de renda principal e meramente um auxílio. Ponto. Vamos para o próximo exemplo aqui. Fundos de pensão públicos. Então, a gente sempre escutou aquela conversa de que o bom é você fazer um concurso para ser servidor público, para ter estabilidade, para me aposentar e vou ter aposentadoria integral. O que quer dizer isso, aposentadoria integral? Que as pessoas valorizam tanto. É eu me aposentar com o último salário que eu recebi na ativa. Então é lógico que as pessoas faziam de tudo para só se aposentar quando chegasse um certo nível de renda. Tá? E obviamente que é uma regra que não é nem um pouco sustentável. Tá? Não existe cálculo matemático que tu faça conseguir enquadrar essa regra, né? E isso vai crescendo, né? Os servidores vão se aposentando cada vez mais. Então, não era matematicamente viável. A partir de 2004, então, mudou para quem entrou a partir de 2004. Como é que vai funcionar? E começou a se criar uma regra mais parecida com o INSS. No frigir dos ovos, que a gente chama, né? A regra do setor público tende a ficar muito próximo do setor do INSS. Tá?
são regimes separados, tá? Mas eles as regras tendem a ser cada vez mais parecidas. Então, esse negócio da aposentadoria integral já vai deixar de existir, tá? A partir de 2004, já fazem 16 anos, certo? Já não tem mais isso. Qual que é a regra ali? Só botei só para trazer um exemplo, né? A pessoa contribuiu 20 anos, ela tem direito a receber 2/3, arredondando ali, do salário, tá? Então, menos do que ela contribuiu, tá, ao longo do tempo. E a cada 2 anos que ela seguir contribuindo e trabalhando, ela ganha 2% a mais, tá? Segundo as minhas contas, que se eu não estou equivocado, para 100%, então, para ela receber 100% do salário, tem que ter 40 anos de contribuição, 20 mais 20, tá? Ok? 40 anos de contribuição. Detalhe, 100% da média, não do último como era antes. Então, se antes o cara recebia 100% do último salário, com uma regra bem mais flexível, agora apertou bastante. Tá? Então, aquela ideia lá que se tinha, que se valorizava muito, né, que é a aposentadoria integral, não sei o quê, isso cada vez mais está em xeque. Tá? Coloquei ali embaixo, mesma lógica do INSS. Se a gente for olhar os benefícios, né, aí lógico, daí tem os municípios, estados e União. Cada um vai ter uma regra diferente. Mas se a gente for pegar uma lupinha e olhar lá, também tem outros benefícios que estão incluídos. Então, a aposentadoria é só um deles, certo? Não é um plano de aposentadoria, portanto. É mais... o principal não é a aposentadoria, tem outras questões acessórias aí, tá? E, obviamente, ninguém pode ser ingênuo a ponto de achar que não vai ter mais nenhuma reforma da Previdência, tá? Então, apesar dessa que foi feita, teve uma mudança bem significativa, é lógico que mais reformas deverão ser feitas. Foi só um ajuste temporário. Depois vai vir mais uma regra, e mais uma regra, e mais uma regra. Tá? E aqui cabe a reflexão. Putz, vou deixar meu futuro na mão do governo. Sei lá que regra que os caras vão inventar mais para frente. Tá? Então, do ponto de vista de planejamento financeiro, não é prudente a gente fazer isso. Tá? É encarar como uma coisa complementar. Tá? Fundos de pensão privados, então, vão para aqueles que recebem, trabalham para uma empresa e lá tem os fundos de pensão que a empresa contribui e tudo mais. A lógica é mais ou menos semelhante, né? Mais pessoas se aposentando, menos pessoas entrando. Cada vez mais empresas, para funcionar, precisam de menos pessoas. Eficiência tecnológica, né? Modernização dos processos e por aí vai. Inclusive, eu sempre falo nos meus vídeos a questão da hiperterceirização. O que é isso? Esse negócio de CLT está em extinção, tá? Ainda está devagar, mas vai acelerar, com certeza. Não vai existir mais essa relação de carteira de trabalho assinado. Eu vou ter um CNPJ, eu vou ser uma pessoa, um autônomo, né, e vou prestar serviço para aquela empresa. A lei, inclusive, ele já trouxe uma ideia sobre isso, né? É possível terceirizar a atividade fim da empresa. O que é isso? Antes a empresa, sei lá, fabricava madeira, qualquer coisa aqui que eu pensei. Então, tudo que não for fabricar madeira, que não tiver diretamente relacionado à atividade final da empresa, objeto final da empresa, poderia ser terceirizado. Hoje não. Hoje, inclusive, a fabricação de madeira pode ser terceirizada. Foi um pequeno passo aí, para isso que eu chamo de hiperterceirização, que é o que vai acontecer. As relações de trabalho vão mudar completamente. Tá? Bom, então as empresas cada vez mais trabalham com menos gente, diretamente. O que é um fundo de pensão privado? É um sistema patrocinado, onde a empresa paga uma parte, complementa, né? O empregado paga uma parte, a empresa paga outra parte. E aí dá um bom valor, porque acaba dobrando muitas vezes, né? Lógico que tem regras, né, tem que ficar tanto tempo,
não pode sacar antes, não sei o que, tem umas regrinhas lá, tá? Enfim, o que acontece? É um sistema que também cada vez mais é insustentável, salvo exceções. Então, a gente pegar ali um relatório da Previc, que é o órgão regulador que cuida disso aí, nós temos ali entidades superavitárias 151, em equilíbrio 73 e deficitárias 74 entidades estão operando com déficit. Então, provavelmente elas vão ter que dar um jeito nisso, encerrando. O que acontece geralmente? Encerra-se o fundo, transfere para um gestor, dá o dinheiro para as pessoas, ó, não tem mais condições de fazer esse plano, tá aqui o que tu acumulou até hoje, obrigado, mas não tenho mais como contribuir com isso, te vira com o teu dinheiro agora. Mais ou menos isso que acontece. Pode transferir para um outro sistema, enfim, aí, mas encerra-se o fundo, não tem mais. Então ele dá mais ou menos 25%, tá, que estão deficitários. E se a gente pegar uma linha do tempo, que eu trouxe aquele gráfico ali, cada vez mais vem reduzindo, né? Então ali de 200, setor privado, só o vermelhinho, está mais ou menos ali agora em 160 seria ali, né? Então tem reduzido ano a ano e a tendência é de queda cada vez mais. Então se você tem um fundo de pensão privado na sua empresa, provavelmente tem que olhar como é que está a gestão do fundo, se está bem, se está mal. É bom sempre se informar, né? Ou às vezes o pai recebe, a mãe recebe, alguém da família recebe, depende dessa renda, eu cuidaria. Porque até mesmo aqueles que recebem, eles podem vir a ter problemas. Tá? Muito cuidado com fundo de pensão privado. Certo? Bom, aí nós temos os planos, então, de previdência privada, que a pessoa lá, por livre e espontânea vontade, começa a formar a sua reserva e tal, é como se a própria pessoa criasse o seu fundo de pensão. Vantagem, está na mão da pessoa, ela que decide o quanto que ela quer botar, ela que decide se ela não quer botar em um período específico, ela que decide quando que ela vai sacar, que formato, tem mais autonomia, ok? Lógico que não vai ter mais ninguém contribuindo para ela, é ela por conta, tá? Óbvio que ajuda, mas é insuficiente. O que está acontecendo? Durante muito tempo, o Brasil trabalhou com uma taxa de juros alta. Isso para o investidor é muito bom. Para quem toma crédito de dinheiro emprestado, é ruim, né? Paga uma alta taxa de juros. E para a economia como um todo é ruim. Mas para o investidor de longo prazo, era ótimo. Né? Porque eu tinha uma ótima taxa de retorno, de rentabilidade, de lucratividade, sem correr muitos riscos. Bastava eu emprestar para o governo sempre foi deficitário, me pagava os juros, sempre pagou certinho em dia, tá? E era muito fácil. Ou era fácil? Era mais fácil. Agora, a taxa de juros despencou ali de 14,25% ao ano em 3 anos, tá? Para 4,5%, e na verdade hoje já está 3,75%. Já ouvi, ou já li análises falando em taxa Selic de 2% ao ano, de 2,5%, não sei. E a tendência é que permaneça nesses patamares. Tá? Então, taxa de juros de 2 dígitos, de 10% ao ano, isso a gente não vai ter mais. Tá? Salvo se mudar muito a conjuntura e tudo mais. Tá? Mas a princípio não é para ter mais, porque o mundo inteiro está operando com taxa de juros baixas. E não é o Brasil que vai trabalhar na contramão. Tá? Salvo alguns países que estão com muitos problemas financeiros, né? Aí tem alguns países aqui que realmente estão bem complicados, daí eles têm que subir a taxa de juros, né? Para tentar captar dinheiro. Mas a questão é, os planos de previdência, os gestores. Então, o que é um plano de previdência? Quando eu entrego o dinheiro lá para um gestor fazer a gestão do dinheiro para mim, dado algumas regras do fundo lá, do plano. Era muito fácil antes, porque a taxa de juros era alta e tal, comprava, investia em títulos públicos federais ali e tal, um papel que o outro, tinha uma boa rentabilidade. Hoje não. Os gestores estão tendo que aprender a lucrar
com uma taxa de juros que é muito baixa. E isso exige todo um conhecimento, exige todo um aprendizado que às vezes demora um pouquinho e tal. E o resultado um dos resultados na reportagem ali, os 10 maiores fundos de previdência, os 10 maiores fundos de previdência do Brasil rendem menos que o CDI. Ou seja, rendem menos do que essa taxinha que a gente está vendo aí que está caindo. Tá? Então, o que eu digo, ajuda sim, mas é insuficiente. Tá? Vai ter que procurar mais, vai ter que procurar um fundo com um rendimento melhor, né? E mesmo assim vai ser cada vez mais difícil lucrar, ter um bom resultado. E a tua aposentadoria no plano de previdência privada depende do resultado do fundo, tá? Então cuidado com isso aqui também. Bom, e se eu falar assim, ó, poupar 30% da renda, adianta? Que daí, não, mas então eu vou fazer um tratamento de choque que eu vou me disciplinar mais, vou me organizar, acho ótimo, maravilhoso, vou poupar 30% da renda, tá? Fazer um esforço aqui, né, para a gente fazer isso, tá? Adianta? Sim e não, a minha resposta, tá? Então eu peguei, fiz uma simulação lá na planilha de Excel. O que eu fiz? Peguei um salário de 5 mil reais, tá? A pessoa ganha 5 mil reais hoje. Reajusta pela inflação todo ano. Botei uma inflação ali de 4%, mais ou menos. Então fui reajustando ali, tá? Ano a ano. Desse salário que vai sendo reajustado, separa 30% dessa renda, né? E investe uma taxa de 6% ao ano. Ok? Então a inflação de 4, taxa de 6. A taxa de retorno, taxa de rentabilidade de 6% ao ano. Durante 40 anos. Então esse esforço que a pessoa vai fazer de poupança e tal, durante 40 anos tem que se manter. Tá? Não pode diminuir nada ali. O que acontece? Daqui a 40 anos, dada uma inflação de 4% ao ano, esse 5 mil vai ser igual a 23.081, que é o efeito inflacionário. Né? Assim como 5 mil hoje equivalia a 2 mil um tempo atrás, 5 mil vai equivaler a 23 mil no futuro. Ok? Efeito inflacionário. Ao final do prazo, então 40 anos, sempre poupando 30% do salário, salário reajustado, a uma taxa de 6%. O valor acumulado é de 5.232.401. Um ótimo valor. Só não esquece que tem que considerar que 5 milhões daqui a 40 anos é mais ou menos 1 milhão hoje. Ok? De hoje. Aí eu fiz a seguinte simulação. O que acontece se eu acumulei esse dinheiro, tá? Agora eu vou sacar um salário todo mês. Um salário referente àquilo que eu ganhava. Então, digamos, 100% do salário que eu recebia, que é o de 5 mil reais, só que não é 5 mil reais mais, agora é 23.081. Então, todo mês eu vou lá, tiro 23 mil, tiro 23 mil, tiro 23 mil. Claro que esse dinheiro vai continuar rendendo, né? A uma taxa, botei ele de 0,2% ao mês, que dá arredondando 2,5% ao ano, tá? Por que eu reduzi ali? Porque agora tem que considerar a inflação, tá? Então tem que reduzir um pouco a minha projeção ali de taxa, ok? Então já coloquei ali, ó, já descontado a inflação, para fazer o efeito certo. Então se eu fizer isso todo mês, e lá sacar 23 mil, 23 mil, 23 mil, quanto tempo dura o dinheiro mesmo aplicado? Quanto tempo dura o dinheiro? Sendo que eu poupei por 40 anos. 16 anos. Então, só para fazer uma simulação assim simples. Se eu comecei com um salário de 5 mil aos 20 anos, o que não é tão comum hoje, e lógico, considerando que eu não tive aumento acima da inflação. Meu salário foi só reajustando inflação, inflação, inflação. Mas eu, por 40 anos, poupei esses 30%. Então, com 60 anos, eu tenho aquele valor e vou sacando agora para viver dele. Até os 76 anos, ok. O dinheiro dura. E a partir daí, zerou a conta. Tá?
e eu não considerei no cálculo o imposto de renda, tá? Então, mesmo um esforço, um baita de um esforço aqui de poupança durante um bom tempo, uma disciplina muito boa, ainda assim me parece insuficiente, né? Ok? Então, falei cinco casos aqui, 5 exemplos de que é bastante complicado a questão da aposentadoria, tá? Problemas graves disso tudo. Os meus gastos tendem a ser crescentes por causa da questão da saúde, né? Isso existem vários relatórios mostrando. Inclusive, eu investia numa empresa, agora acabei não já desfazendo esse investimento. Que lá tinha um relatório dela lá, com todas as projeções dos gastos e tudo mais. Natural, com o envelhecimento populacional, os gastos com saúde vão aumentando cada vez mais, tá? Então, o meu custo de vida, existem algumas teorias diferentes. Não, mas quando eu for mais velho, eu não vou ter os filhos, minha casa pode ser menor, tal, ok. Mas os gastos com saúde talvez cresçam na mesma proporção, que a mais. Daqui a pouco tem que ter uma alimentação diferenciada, um remédio, sei lá, tá? A tributação sobre herança, porque eu também já vi argumentar, mas beleza, mas quando eu for mais velho, o pai e a mãe lá, né, vão seguir o curso natural da vida, que é falecer um dia, né, infelizmente. Eles têm um bom patrimônio lá e tal, tem imóveis, o quê? Eu tô contando aí com essa herança, né, para futuramente, né, lógico e tal. Só que tem um detalhe, que não se deram conta. A nossa tributação hoje sobre herança, ela é relativamente baixa comparada aos outros países, tá? Agora, até de cabeça, não me veio aqui a alíquota, mas eu acho que em torno de 4%, 3 ou 4%, depende do patrimônio da pessoa, tá? Por isso que até é bom, às vezes, doar o patrimônio em vida, né? Fazer um planejamento sucessório. Mas sem entrar nesse detalhe aqui, a tendência natural, né, o governo sempre lá, né? De novo, ele não pode confiar muito no governo, né? A gente sabe que historicamente ele tem essa tendência a gostar das nossas coisas. E a tendência é aumentar, por exemplo, nos Estados Unidos, se não me engano, é 50%. Então, você está contando com um negócio que, na verdade, é só 50% do valor. Tá? Então, cuidado com isso da questão da herança. Cuidado, porque a tributação tende a aumentar. E aí, quem não fizer um planejamento sucessório vai se ver mal. Outro problema. Quem chegar na aposentadoria e não tivesse planejado, vai ter esse risco familiar de sobrecarregar os filhos. Porque os filhos vão se solidarizar, é claro, né? Alguns menos, outros mais, e aí acho que cada um tem a sua. Não existe certo e errado, né? Tem gente que acha que tem que cuidar, gente que acha que não, e aí é uma decisão de cada um, tá? Mas é fato que pode vir a sobrecarregar, né, financeiramente os filhos, e isso é uma coisa muito complicada, assim, né? Tem pessoas que pensam, não, mas eu cuidei a vida inteira, eu investi nos filhos a vida inteira, tal, uma hora vai chegar a vez deles. Também respeito quem pensa assim. Eu não penso assim. Não acho interessante pensar assim. Até porque eu não sei se os filhos vão ter condições de fazer isso, né? Pode ser que eles tenham boa vontade, mas não tenham condições de ajudar como gostariam. E aí, problemas, já vi vários problemas com isso, tá? Bom, outra questão, as pessoas estão tendo filhos mais tarde, 35, 40. Então, isso vai prorrogar as minhas despesas familiares, né, de educação, com esses filhos, saúde, tudo, lazer. Tendência também é prorrogar, né, esse término dessas, até o filho fazer 18, 20, 25 anos, vai levar mais tempo. Então, essa capacidade de poupança e investimento, ela também vai ser adiada. Toda a linha do tempo vai se mover, certo? Então, quem não cuidar, antes de ter filho, fazer um resguardo já, fazer um planejamento,
não se deu conta disso ainda. Que vai ter um filho com 35, 40, que ele vai sair de casa, tu vai ter 65, 60. Então, deu tempo, será, de fazer a poupança, enfim, investimento? Tá? Então, alguns problemas mais graves aí que surgem com isso. Solução. Bom, tem o problema, agora cabe ao planejador financeiro pensar numa possível solução para isso. Né? E, obviamente, não existe uma só solução. É um conjunto de coisas. Então, a primeira coisa é mudar a nossa cabeça. Tá? Abrir nossa cabeça para isso. E conscientizar os familiares disso também. Tá? Primeiro ponto, se esforçar para aumentar a renda além da inflação. Então, por exemplo, naquela simulação que eu fiz, a pessoa ganhava 5 mil e todo ano ela só reajustava a inflação. Ok? Eu tenho que batalhar, me esforçar para aumentar acima da inflação, ter ganhos substanciais e sequenciais acima da inflação. Tá? E o percentual que eu vou poupar e investir, no mínimo manter ou aumentar. Tá? Mas sem abrir mão de qualidade de vida. É uma coisa que eu sempre defendo. Não adianta eu me matar de poupar dinheiro, não gastar com nada, ao mesmo tempo eu não estou aproveitando, usufruindo da vida. Existe um equilíbrio aí que vai ter que ser encontrado, tá? Então, logicamente, não é para abrir mão de lazer, de diversão, de viagens, de restaurantes, né? Não é para abrir mão disso em prol só da aposentadoria. É um equilíbrio que cada pessoa vai encontrar aquilo que entende, tá? Bom, saber investir com foco no longo prazo. Como eu falei, antes era muito fácil. Jogava o dinheiro lá numa qualquer aplicação, rendia um monte. Hoje já não é mais assim. Então, eu vou ter que construir uma carteira de investimentos que seja rentável, né, e segura, sem aquelas loucuras que a gente vê aí de pegar todo o dinheiro, botar numa coisa só, e não sei que criptomoeda, não sei do que, e dica do vizinho, e um terreno lá na praia, não sei da onde. Né? Muito cuidado com essas oportunidades, entre aspas, que você põe todo o seu dinheiro, ou boa parte do seu dinheiro. Se der uma zebra aí, todo o prazo da tua evolução financeira fica comprometido. Tá? Então, sem essa loucura de correr riscos assim, não, existem profissionais qualificados, certificados que fazem esse trabalho. Não bota o teu dinheiro em qualquer furada, tá? Mesmo que uma vez tu ganhou, outra vez tu ganhou, uma vez pode perder. E aí quando perde, é complicado. E saber construir diferentes tipos de renda com base nesses investimentos. Então, existem modalidades de investimento que geram uma renda temporária, né? A cada 6 meses, a cada mês, a cada trimestre, e por aí vai. Tá? E nunca concentrar. Né? Então, saber o mínimo de como montar essa carteira ou contratar alguém para montar para ti. Tá? Inevitavelmente, matematicamente falando, não tem como parar de trabalhar do dia para a noite. Vai ter que ser uma coisa gradual, que acontece aos poucos, onde vai ter que manter algum grau de esforço de trabalho, né, durante um bom tempo, mas, logicamente, um tipo diferente de trabalho. Não estou falando aqui, a pessoa vai ter que, até os 80 anos, trabalhar 12 horas por dia ou 10 horas num negócio super maçante. Não, não é isso. Não é isso. Vai ter que cada vez mais transformar teu trabalho ao longo do tempo de uma coisa menos braçal e mais mental. É um trabalho que exija menos esforço físico e menos presença. Então até coloquei ali uma frase. Vai ter que montar uma estrutura de trabalho que lhe gere renda sem a sua presença física constante, sem o seu esforço constante. Acho que o exemplo mais claro disso, tradicional, é uma empresa, um negócio, onde outras pessoas que tenham mais vitalidade, vamos dizer assim, né, ou até mais disposição, mais capacidade física,
de trabalho do que a pessoa que está gerenciando, tá? Aliás, essa é a lógica do sistema, né? Quando a gente não tem mais condições de fazer isso, com o dinheiro que a gente acumulou, a gente usa isso, tá? Então vai ter que aprender. Quem não sabe vai ter que aprender. Como que a gente faz isso? Tá? O que mais? Se acostumar com um estilo de vida simples, de poucos gastos fixos e obrigatórios. Então, aquela ideia de, né, de ter 4, 5 não, mas 2, 3 casas, né, uma de morar, outra de veraneio, outra de não sei o quê. Isso gera muita despesa obrigatória, tá? Gastos fixos gera muitas obrigações para pagar. Essas obrigações geralmente elas vão aumentando. Tá? Então, buscar um estilo de vida que seja ao mesmo tempo bom, de estilo de qualidade, mas não muito caro. Tá? Ou se for caro, que sejam em coisas pontuais. Putz, não, vou fazer uma viagem ao mundo, ao redor do mundo. Sei lá, coisa pontual, coisa que tu faz uma vez e se precisar não fazer de novo, não faz. Certo? Então, quando eu me refiro a gastos, são aqueles gastos obrigatórios que a gente vai formando, né? Financiamentos e tudo mais. E deixar bem claro que simples é bem diferente de fazer volta de pobreza, viver na miséria ou muitas restrições. Não é isso, tá? Até eu tenho um vídeo sobre o minimalismo, né? Que é eu aprender a viver bem com menos coisas, focado mais em experiências do que em consumos materiais. Ok? Então, essa é uma das soluções. Cuidar muito bem, isso aqui é bem importante. Muito bem da sua saúde, tanto física, né, como mental. Pensando lá nos gastos com saúde e tudo mais, né? Mas também porque vai ter que se manter nativa por mais tempo. Então, é uma atuação preventiva, nesse sentido. Não adianta acumular um monte de dinheiro, ferrar com a saúde, trabalhar que nem um condenado, ter problema de coração, problema de estresse, né? E aí eu poderia ficar 2 semanas falando aqui de estudos que relacionam estresse com doenças cardiovasculares, blá, 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 blá. Isso você sabe muito bem, é só pesquisar, tá? Então, é lógico que uma coisa é, não, então eu vou trabalhar que nem um louco para ganhar um monte de dinheiro em detrimento da minha saúde, por exemplo. Isso, do ponto de vista financeiro, é uma burrice. Me desculpa, mas é uma burrice. Porque todo esse dinheiro que tu ganhou, tu vai gastar depois. E não vai ter aproveitado, vai ter... Então, de novo, o equilíbrio entre uma coisa e outra. É ser inteligente nesse sentido, tá? E, por último, obviamente, quanto mais cedo começar a pensar nisso, melhor. E absorver conhecimento, estudar, procurar informações sobre planejamento, organização, educação financeira. Eu acho que se você chegou até aqui, até essa parte do vídeo, quer dizer que você está preocupado com isso, que é ótimo, né? Preocupado no bom sentido, né? De que entende que isso é importante e que vai continuar buscando essas informações, tá? Então, espero que tenha sido útil essa conversa. De novo, não é para amedrontar ou para trazer aquela coisa de pessimista, não. É meu dever alertar das condições financeiras que estão postas na mesa aí e para a gente se conscientizar da importância de um bom planejamento. Ok? Muito obrigado e até a próxima Masterclass. Valeu!